negocinho. Deixa eu pegar um texto que eu separei aqui para a gente fazer a parte formal da história. Vamos lá. Um, dois, três. Olá, amigos. É uma grande satisfação estar hoje aqui com uma pessoa que eu admiro demais, o Jorge Niemeyer. É a segunda vez que nós fazemos uma entrevista com o Jorge. E o Jorge, ele está à frente de uma das maiores plataformas de networking do país, a Oval Table. O Jorge, ele tem uma história de contribuição, não só dele, mas como da família toda, para o nosso país. Então, os Niemeyers contribuíram demais para a história do nosso país e contribuem até hoje, sem dúvida alguma. Né? O Oscar, tem até uma história muito saborosa que o Jorge contou uma vez, que um de seus antepassados era amigo íntimo do Dom Pedro. Não é isso, Jorge? Isso mesmo. Meu avô. Então, seu avô, seu É, avô. meu avô direto. Seu avô direto. Então, temos muitas histórias e hoje eu tenho certeza que esse bate-papo nosso aqui vai trazer muitos aprendizados a todos vocês. Então, queria dar aí as boas-vindas ao Jorge. Seja muito bem-vindo, Jorge. Wagner, é um enorme prazer a gente se reencontrar aqui novamente. Você é uma pessoa excepcional e você tem um programa muito bacana. Eu me sinto também lisonjeado de você me ter convidado novamente para a gente fazer esse programa. Muito obrigado. Bom, Jorge, eu queria começar a nossa conversa aqui falando sobre duas situações marcantes na sua vida foi a primeira situação, que foi um acidente que você sofreu há pouco mais de 20 anos, e todo o desdobramento que esse acidente trouxe para a sua vida, todo o aprendizado que ele trouxe, essa experiência de quase morte, que certamente foi muito impactante. Eu queria que você trouxesse para nós aqui, para o nosso público, como que aconteceu, como que você saiu dessa experiência. Por favor, Jorge. Sim, isso aconteceu exatamente há 25 anos atrás. E esse é um exemplo típico na vida da gente, como de repente existem fatos e eventos que acontecem que a gente não tem nenhum controle, nenhuma influência, e eles impactam a vida da gente de uma forma assim significativa. E a única coisa que a gente aprende disso tudo é o que a gente tem controle 100% é como a gente reage perante essa situação. E esse foi um grande aprendizado, é como reagir perante uma situação dessa terminal. E realmente, graças a Deus, eu consegui reagir da forma positiva e foi um grande aprendizado de vida. E tudo aconteceu que nós fomos passar um fim de semana de um feriado prolongado no interior de São Paulo, num spa, e fomos passear de manhã. A minha esposa ficou no quarto, eu fui sozinho num grupo de 20 pessoas passear no meio do mato, o famoso passeio da cachoeira, da caverna do diabo, que eles chamavam. E realmente aconteceu, o diabo estava solto naquele dia, porque na hora de voltar eu estava em cima da cachoeira, eu fui dar um passo assim de 2 centímetros e eu não percebi, tinha aquele orvalho de manhã que deixou toda a grama molhada e úmida, o meu tênis escorregou que nem assim no gelo, e eu caí de bunda no chão e rolei mais ou menos uns 7 metros em cima das pedras, e depois eu caí no vão da cachoeira, mais 7 metros, em pé, direto em cima de uma rocha, me arrebentou inteiro. Foi um negócio horroroso, tive uma hemorragia muito forte, não teve nenhuma fratura exposta, mas quebrou assim, toda a minha bacia, quebrou tudo lá dentro. O meu fêmur foi parar dentro do intestino, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. E aí, quem estava perto era a Lady Murphy, né? O cara do Murphy estava perto e tudo que podia dar errado, deu errado. A gente teve que ir para São Paulo em ambulância, acabou a gasolina da ambulância, conseguimos repor a gasolina da ambulância. Quando chegou em São Paulo, o motorista não sabia onde ficava o hospital, porque era um motorista de Campinas, não conhecia São Paulo. Eu tive lá, assim, quase semicoma dentro da ambulância, tive que dirigir o cara e gritava, Oswaldo Cruz, Avenida Paulista, Avenida Paulista. E aí chegamos no hospital, né? E aí aconteceu uma coisa absurdamente incrível. Eu cheguei no hospital, deu entrada na UTI, na sala de cirurgia,
e de repente eu tive parada cardíaca, porque eu tive 4 horas seguidas de hemorragia e simplesmente não tinha mais pressão sanguínea. Ela foi a zero, e aí o coração parou, o coração parando, parou também a respiração. E aí eu tive longos 10 minutos de morte anunciada. E aí eu tive uma equipe médica fantástica que simplesmente não aceitou o fato. E para você injetar sangue dentro de um corpo que está sem pressão, é um processo que demorou 10 minutos. E depois que conseguiram injetar sangue no meu corpo, deram aquelas batidas elétricas. E depois de 10 minutos, como um milagre, o meu coração voltou a funcionar. Mas agora eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha mente. Porque eu estou contando é a visão externa, mas agora eu vou contar a visão interna. O corpo humano realmente é fantástico, porque a última gota de sangue que eu tinha, ela ficou guardada no meu cérebro e manteve o meu cérebro funcionando. Então, todos esses 10 minutos, apesar de eu ter uma morte clínica, o coração não funcionando, eu não tenho mais nenhuma respiração, ou seja, tecnicamente eu era decretado como um morto, um falecido, mas a minha mente funcionava. E aí eu vivenciei a experiência que eu chamaria os primeiros 10 minutos após a morte. E isso para mim é muito significativo, eu tenho muita memória de todos os detalhes disso. Eu saí do meu corpo, então minha alma virou um espírito, e eu de cima assim olhava para baixo, eu via meu corpo lá na mesa de cirurgia, os médicos, e de repente eu entrei numa espécie de um túnel e numa escuridão total, um silêncio total, e eu estava totalmente consciente, dizendo, nossa, o que está acontecendo? Onde é que eu estou? Que é isso? E de repente, do nada, aparece uma pequena luzinha, como se fosse uma estrela no céu, lá em cima. Depois, mais tarde, eu vim a descobrir que era uma luzinha de um portal, alguma coisa desse tipo. E eu, olhando para aquela luzinha, eu vi ela crescendo. E eu imaginava que ela estava crescendo, na verdade é que eu estava me aproximando dela. E agora, com mais consciência, eu devia estar numa fase intermediária. Nós estamos aqui, tem uma fase intermediária, tem um portal e depois tem alguma outra continuidade, que eu não posso relatar o que é, porque eu não cheguei lá. Porque se eu tivesse chegado lá, com certeza a minha morte era irreversível. Mas como eu estava no processo de chegar nesse tal de portal, houve a reversibilidade no minuto que eu deram um choque elétrico e meu coração voltou a funcionar. E eu tive experiências que eu nunca tinha me dedicado a essa temática, que é a tal da cor turquesa, agora esqueci até o nome um nome bem clássico. Depois, quando eu fui revelar que eu achei, tudo virou turquesa, e era realmente uma visão, uma cor linda, maravilhosa. E eu estava assim, embriagado por essa cor, talvez. É um atrativo para a gente ir para esse tal do portal, uma cor linda. E, de repente, quando o coração começou a funcionar, eu parei e eu olhei para aquela luz, falei, nossa, que isso? A luz voltou a ser branca e eu dei uma marcha ré, voltei e de repente entrei no meu corpo. Então, é uma experiência assim absolutamente. O maior que a gente aprende disso tudo é deve existir alguma coisa depois da morte. E eu, durante muitos anos da minha vida, fui cético, achava que você morria, era como se fosse um sono permanente, e hoje eu sou um firme apostador de que existe alguma coisa depois da morte. Não posso dizer o que é, porque como eu não cheguei naquele portal, não posso descrever. Mas eu estava num processo de trânsito para alguma outra coisa, uma outra dimensão, vamos chamar assim. Esse é o maior aprendizado. E agora, eu vou te dizer, é muito confortante, porque eu perdi há um ano atrás exatamente a minha esposa, e sabendo que existe alguma continuidade, isso transmite para a gente uma paz de espírito maior, sabendo que ela está num lugar bem abrigado. Então, de certa forma, isso é reconfortante, e eu dou parabéns aí para os religiosos que promulgam essa fé e esse conceito. É isso. Fantástico, Jorge, incrível.
e provavelmente você deve ter se aprofundado nesse tema depois que aconteceu isso, deve ter de alguma maneira estudado casos similares, alguma coisa assim. O que aconteceu eu fui objeto de entrevistas, né? As pessoas, meu caso ficou conhecido, então vieram pessoas que estudam esse tema. E eles são pessoas inteligentes, espertas, eles não falam, eles só fazem perguntas. E o que mais me surpreendeu é a similaridade dos meus depoimentos com de outros que eles tinham colecionado, porque depois eles começaram a validar muitas das coisas que eu estava falando. Então, eu até pensei, será que é uma ilusão? Será que é um sonho? Sabe, a gente não sabe disso, né? Não tinha referência. Mas o interessante é como muitas das coisas que eu descrevo, nos mínimos detalhes, eles validaram como tendo, assim, repetidas pessoas que tiveram essa mesma experiência confirmam. E o mais interessante é que você não tinha esses relatos antes do ocorrido. Ah, nada, zero. Eu nunca me dediquei a esse tema, a verdade é isso. Na verdade, são ciclos de vida, né? Eu nasci numa família cristã e fui educado com muita religião quando eu era pequeno e educado até na língua alemã. Então, quando eu falava com Deus, eu sempre rezava em alemão. Então, eu era bastante influenciado pelos meus pais de uma formação cristã bem religiosa. Quando eu tive lá meus 25 anos, era estudante e depois eu comecei a trabalhar e tinha que pagar a duplicata, a gente fica mais materialista no dia a dia da vida e não tem tanto tempo para se dedicar a toda essa espiritualidade, vamos chamar assim. A tal ponto que eu posso até me autodeclarar que em um determinado período da vida eu era agnóstico. Eu não estava ligadão nessas coisas. E agora, depois dessa experiência, eu voltei a ser bastante religioso e espiritualizado. Nossa Senhora. Eu tenho minha própria religião, não preciso ir para uma igreja. Eu consigo ter um canal direto com ele, graças a Deus. Aprendi, então não preciso de intermediários, mas hoje em dia, sim, eu sou. Isso me ajuda bastante, inclusive, a superar agora a fase do luto que eu tive pelo falecimento da minha esposa, né? Sim, sim, imagino, imagino sim. Então você consegue relatar isso de forma bem clara, essa mudança de postura após o evento. Após o evento, como que você começou a enxergar a vida? Você tem algum comportamento que você chegou a mudar, Jorge, a Ah, partir desse sim. fato? Olha, quem passa por uma experiência dessa, aliás, por incrível que pareça, parece que dizem que é impossível um raio cair duas vezes na mesma cabeça, né? Mas no meu caso aconteceu, porque eu tive essa experiência há 25 anos atrás e depois, há 3 anos atrás, fui uma das primeiras grandes vítimas de Covid. E eu fiquei internado na UTI 3 meses no hospital, no Oswaldo Cruz, e todos eram unânimes dizendo, é terminal, ele vai partir, porque realmente ele atacou em todos os órgãos do corpo. Eu estava entrando em septicemia. Então, você fala assim, quando eu saí do hospital, o próprio médico olhou para mim e falou assim, Jorge, é inacreditável, você está saindo aqui, é quase que fruto de um milagre, porque clinicamente falando, não era para você estar saindo vivo dessa experiência, porque a Covid entrou em todos os órgãos, e foi da cabeça aos pés. Então, a Covid, quando nós estávamos tratando, que era antes da vacina e tudo isso, a gente sempre falava que era uma coisa do pulmão, era uma coisa que ligada à respiração, quando, na verdade, a experiência mostrou que ela era muito mais do que isso. Ela atacava os vasos sanguíneos. Eu tive problemas enormes de fluxo sanguíneo no corpo inteiro. Por isso, essa quase septicemia que eu tive, né? Quando eu saí do hospital, as minhas pernas pareciam, assim, pernas de um refugiado de um campo de concentração. Meus braços também, eu não conseguia dar um passo pela frente, eu não tinha mais musculatura, nada. Foi duplo. Foi muito tempo de cama, que os músculos atrofiam, e o próprio bichinho do mal ia lá comendo meus músculos. Ele se alimentava da minha musculatura e ia comendo. Comia das pernas, comia dos braços. Então, realmente um verdadeiro. Sinto que é um verdadeiro milagre eu estar recuperado depois de passar por uma passagem dessa. E o grande aprendizado que você tem disso tudo é tudo fica pequeno, todos os problemas ficam pequenos. Essa que é a verdade. Quem passa por uma experiência dessa começa a ver tudo com uma relatividade muito maior e você começa a aprender
a dar importância às coisas certas da vida e muitas coisas que te irritavam, pequenas, você simplesmente esquece e abandona, porque o importante é agradecer a Deus que você está vivo todo dia. Essa aqui é a coisa mais importante. Aí você começa a voltar como é importante ter saúde e agradecimento. Aliás, eu nunca vou esquecer o primeiro caso. Eu fiquei 9 meses em cima de uma cama. É um horror, porque eu Nossa. estava com toda a bacia quebrada, tudo quebrado, eu não podia andar. O primeiro dia que eu saí da cama e consegui ficar em pé debaixo de um chuveiro, eu chorei que nem uma criança. Isso até virou quase que um templo para mim. Toda manhã, uma coisa tão banal, você entrar no chuveiro, estar em pé com água caindo no teu rosto, no dia a dia a gente não dá a menor importância para isso. Pelo contrário, para mim hoje virou um ritual. É um momento que eu digo assim, agradeço a Deus que eu estou vivo e tem água quente caindo no meu rosto, coisa que talvez 30% da humanidade não tem nem esse luxo. Então a gente começa a dar valor a coisas que no dia a dia a gente esquece de dar valor. Então esses são os grandes aprendizados, né? E também o grande aprendizado é tempo é um recurso escasso. Tem que saber usar com inteligência. Não abuse do tempo. Porque todo dia que você vive é um dia a menos. Então, você tem que realmente curtir e viver o presente. É isso, com intensidade. Eu acabei de lembrar de uma frase que você me disse uma vez: a única maneira de ter foco é dizendo não. Ah, sim. Ah, sim. Eu não esqueço essa frase. Aliás, é bem colocado. Um dos grandes aprendizados foi refazer o meu propósito de vida. E ficou muito claro qual era o meu propósito de vida. E aí, como eu queria dar valor ao tempo, eu comecei a fazer um questionamento para mim. Toda vez que alguém me demanda alguma coisa, eu pergunto para mim mesmo: essa demanda está alinhada ao meu propósito de vida? Se ela está alinhada, eu me dedico o meu tempo. Se ela não está alinhada, eu sou o primeiro cara a dizer: desculpa, gente, não, não. E eu tenho até uma frase que eu inventei nesse sentido: o primeiro não é o mais barato. Muitas vezes a gente na vida, a cultura latina tem muito disso, é quase que é mal educado você falar não. Então o cara fala sim, mas age não. Mas na elegância ele fala sim. Eu não. Agora aprendi, fala não e tira da frente e é o mais barato. Porque depois você vai se arrepender e falar mais tarde, fica muito mais caro e custoso você falar isso não. Não é isso. É verdade, sem dúvida. Você fala o sim querendo dizer não. É. E Aliás, eu depois lá na inventei uma nova frente, frase agora. Quando veio aquele filme, lembra dos 50 tons de cinza? sim, Aí eu inventei a frase: o brasileiro tem os 50 tons de sim. Então, ele fala sim, mas é um sim talvez, é um sim não, é um sim não agora, desculpa a expressão, nem fudendo, sabe? É aquela hipocrisia brasileira. sim, Então, eu digo, tem 50 maneiras de você falar o sim, sabe? verdade. E de falar o não e dizendo sim, isso que é e não falando não, isso que é o problema, mas agindo não, né? Então, Sim, sim. a gente aprende essas coisas, né? Isso é muito importante, muito importante. Em relações comerciais, a gente percebe Sim, muito isso. muito, muito. Você Muito, sai de muito. um lugar e fala, ah, legal, vendi, não sei o quê, consegui, convenci. Que nada. O cara faz um circo e depois o tempo só mostra que era um não. E você É, não entendeu que era um não, né? e houve um desperdício de tempo ali de ambas as Energia, partes. exatamente. Energia, tempo É, e energia, exatamente exatamente, isso mesmo. exatamente isso. Às vezes fica uma energia que não é boa ali naquela É. relação, né? Mas quando você tem essas experiências duras, você fica mais crítico e mais cético e mais atento. Essa que eu acho que é o grande aprendizado. Sim, muito importante. E com você Eu vou te aconteceu dizer o duas vezes. seguinte, para não prolongar muito sobre a temática, se alguém quiser assistir mais detalhes, existe uma entrevista que eu dei no YouTube chamado Jorge Niemeyer, Experiência Espiritual. Inteligência espiritual. Quem quiser saber dos detalhes da porca e do parafuso, lá eu descrevo com todos os detalhes tudo o que aconteceu, muito mais. É uma entrevista de 1 hora, então você tem todos os detalhes e também
Agora já esqueci muitas das coisas, a gente tem que relembrar das coisas, né? Então, Sim, tá aí é um programa que mais de 3 mil pessoas assistiram e tem bastante comentários extremamente contundentes e pessoas ficaram muito emocionadas ao escutar esse depoimento, porque tira muita dúvida das pessoas que a temática morte no mundo ocidental, ela não é muito bem comentada e divulgada e entendida, né? Diferente do Oriente. Então, o mundo oriental enfrenta isso com mais naturalidade. O mundo ocidental meio que ignora e a gente não sabe. E, na verdade, é uma experiência. Hoje eu posso dizer de letra: eu não tenho medo da morte. Deus é tão perfeito que até o processo da morte ele fez bem feito. É um processo que não tem dor, não tem pânico, não tem ansiedade, pelo contrário. Eu nunca tive um momento de tamanha paz de espírito como exatamente estando nesse túnel de transição para aquele portal que eu nunca cheguei. É isso, muito bom, excelente, tá muito bom? bom, gente. Então agora vamos mudar de tema, Jorge. Mudar de tema, mas é um tema que tem uma conexão importante com o que você está falando aqui, trazendo para nós, que certamente foi algo muito impactante na sua vida, muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente falar sobre isso, que é a questão da perda, do luto, perda da sua esposa, sua companheira de tanto tempo e como foi esse processo do luto, esse aprendizado do luto, se você puder compartilhar conosco, até para que a gente possa aprender com esse processo. Só para te dar o contexto, nós namoramos quando eu tinha 23 anos de idade, nos conhecemos com 23, casamos aos 25 e vivemos uma vida maravilhosa há 50 anos, 48 anos, na verdade, casados e mais 2 anos de namoro e noivo. Então, foi a única esposa que tive, tivemos 3 filhos, uma vida maravilhosa, muito harmônica, muito amor. Ela era uma pessoa excepcional, ela tinha uma beleza interna fantástica, uma beleza externa também, muito refinada, muito suave, muito suave. Então, fui muito mimado e bem acostumado com uma relação de amor realmente muito frondosa. E eu nunca imaginei na vida que eu fosse virar viúvo. Eu sempre tinha na cabeça que eu ia partir antes, era mais velho do que ela, mais estressado, enfim, é o mais natural o homem partir antes da esposa. E ela, infelizmente, aos 70 anos, no auge da vida, da sabedoria, do conhecimento dela, da formosidade dela, partiu por um motivo de doença, de câncer. E aqui eu posso dar um alerta, acho que é um bom alerta para todos os seus espectadores. Ela cometeu um erro fatal. Ela não gostava de colonoscopia e, portanto, ela nunca fez colonoscopia. E a colonoscopia, ela estava lá com um câncer no cólon silencioso durante 10 anos, crescendo todo dia um pouquinho, sem nenhum sinal, nenhum sintoma, nada, zero. Saúde perfeita, tudo funcionando direitinho. Um dia, de repente, em abril do ano passado, ela teve um tombo lá em Campos do Jordão, no Hotel Turiba, e aquilo me chamou a atenção, e nós fomos para São Paulo. Eu fui no hospital, o médico virou e falou assim: Jorge, isso aqui é muito estranho, vamos fazer uma radiografia profunda de tudo isso aí, uma tomografia computarizada. E, de repente, o médico volta e fala assim: Jorge, se eu não fizer uma cirurgia, em 4 dias ela falece. Eu falei: como? Você está louco? Ela estava semana passada perfeita? O que que é isso? E aí eu aprendi o que aconteceu. Ela estava com o que a gente chama de cólon, câncer primário no cólon. E o câncer primário no cólon se desenvolve, ele vai para a rede sanguínea e geralmente ele vai para o fígado. E no caso dela, foi para o fígado. E ele absolutamente comprometeu completamente o funcionamento do fígado. E quando o fígado não funciona, é mortal, não tem opção. Tivemos que fazer uma cirurgia para fazer tipo que um rotorrúter furando o fígado para escoar a bilirrubina que estava acumulada. Com isso, nós demos para ela uma sobrevida, mas foi só uma sobrevida. Não aguentou e passou 8 meses
de abril até dezembro, e ela, justamente no dia 8 de dezembro do ano passado, ela partiu, e foi assim muito dolorido. E ela tem os pais vivos ainda, quer dizer, uma pessoa, ou pais perderem uma filha com 70 anos é muito dolorido. O pai está com 100 anos e a mãe com 96, e eu com 50 anos vivendo dela, e meus filhos convivendo com ela, ela muito assim, o pilar central da família, muito amor com todo mundo, e as netinhas, foi muito dolorido, meu Deus do céu. E aí eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência de luto, que ninguém fala sobre essas coisas, a gente nunca está preparado para isso. Essa que é a verdade. Então, assim, dando alguns conceitos, não existe fórmula ou receita como lidar com o luto. Tudo isso é um tema muito individual, cada um tem o seu jeito de lidar com o luto. A própria duração e a intensidade da dor é muito individual, não é que existe um assim ou assado. Eu que me dediquei ao tema, eu percebi que existem pessoas que ficam 3 meses de luto e tem pessoas que ficam 3 anos de luto. Tem pessoas que entram numa profunda depressão, outras têm pouco impacto. Tudo depende da relação que você tem com a pessoa falecida. Então, eu diria que cada caso é um caso. Não existe assim uma regra geral, um manual de como lidar com essa situação. O que eu posso compartilhar com vocês é um pouco da minha experiência pessoal. Eu sou uma pessoa muito analítica e eu comecei eu mesmo me analisar o que estava acontecendo comigo nesse processo e de repente eu comecei a descobrir que eu estava passando por umas fases que eu não tinha nem a consciência, mas depois dedicando ao tema, para mim ficou claro e foram fases que me ajudaram muito a superar isso. E eu estava dizendo, a gente tem fases da vida que a gente não tem nenhum controle e influência sobre o que está acontecendo. O falecimento da Rosana foi uma delas. Eu me senti totalmente impotente. A única coisa que eu poderia fazer é como reagir a ela, né? Eu podia cair, quebrar e destruir, me suicidar, sei lá o quê, ou você reunir forças e tentar superar essa situação, né? Então, a primeira fase que eu chamaria do luto, assim, no dia seguinte que aconteceu o falecimento, a primeira reação é a fase da revolta. Eu fiquei muito revoltado, do inconformismo, é, eu comecei a fazer aquela pergunta, né? Por que ela e não tanto político corrupto, tanta gente tão ruim na sociedade? Por que que Deus foi justamente pegar uma pessoa tão angelical como ela? Então, isso causa uma revolta. É um inconformismo. E isso é muito ruim, porque você tem essa amargura, esse veneno dentro de você, e isso não é bom para a tua saúde e para a tua cabeça. Então, com o tempo, eu comecei a refletir muito e dizer para mim mesmo, sabe, Jorge, a gente tem que ser mais humilde na vida. Não adianta a gente ficar revoltado com Deus, revoltado com a natureza. A morte é um processo natural. Com certeza, todos nós vamos morrer um dia. Então, a gente tem que aceitar isso com mais naturalidade. E aí começa um novo ciclo que eu chamaria a fase 2, que você substitui a revolta pela aceitação. E aí você passa, o fato de você aceitar, você fica mais humilde, porque você realmente começa a ter a consciência. Você, como ser humano, é como se fosse um grão de areia no deserto do Saara, ou seja, é nada, é absolutamente nada. Então, você não pode ir contra as leis da natureza, você tem que aceitar como a natureza opera, e assim sempre vai ser. Morte é sinônimo de vida. Só não morre quem não vive. Mas tudo que é um objeto que vive, um dia falece. Então, é a consequência natural. Então, o fato de eu entrar num estágio de aceitação, isso foi muito bem, muito bom para a minha paz interna, né? E um dia eu acordei e virei e falei, sabe, eu acho que eu tenho que olhar com uma visão maior. No final, vivi 50 anos com ela, é uma vida praticamente. Eu preciso mudar a minha cabeça, não é só aceitar, eu preciso agradecer. Eu tive uma vida privilegiada,
de ter um ser humano tão maravilhoso do meu lado por 50 anos. E quando você. Aquela famosa frase, né? Como é que você olha para um copo, meio cheio ou meio vazio? Eu estava olhando o copo meio vazio e eu passei a olhar o copo meio cheio, dizendo: olha, eu fui uma pessoa extremamente privilegiada de ter tido esse privilégio de poder viver e conviver com uma pessoa tão extraordinária como era ela. Então, na hora que você enche o seu coração de agradecimento, isso dá uma paz de espírito maravilhosa e é uma maneira de você superar a dor do luto. Eu acho, então, eu consegui diminuir consideravelmente essa dor do luto, essa perda, mudando esse sentimento de revolta, mudando para a aceitação e depois mudando para o agradecimento. E um dia eu também acordei e falei para mim mesmo aquela frase que todo mundo fala, né? Jorge, a vida segue. Então, se a vida segue, você tem que agora focar em você e você tem que fazer uma reengenharia da sua vida, você tem que fazer uma reconstrução da sua vida, focar nela e tentar desfrutar o melhor que você pode no tempo que resta aqui na Terra, né? Então, é aquela famosa frase, a vida segue e só você é responsável pela sua felicidade. Não tem outra pessoa que é responsável pela sua felicidade. Então, se você está no comando, você tem que ter atitudes e gestos e cabeça voltada para realmente construir novamente a sua felicidade. Isso acho que é o coração, a linha, a bússola para você se reconstruir. E aquela famosa frase, né? Ninguém vive do passado e tão pouco as pessoas vivem do futuro. O que você vive mesmo é o presente. Então, a solução qual é? É viver cada dia e tentar viver um dia melhor o presente, tendo aquela cabeça. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. E aí você bota toda a tua energia numa direção certa, assertiva, de você focar em você mesmo e tentar crescer. E tem uma frase muito famosa, eu gosto muito de frases, e eu tenho uma grande admiração por Churchill, né? Mas todo mundo tem uma grande admiração por Churchill. E o Churchill tinha uma frase famosa que eu olhava ela com certo desdém, mas quando eu vivenciei o papel, eu falei, puxa vida, como esse cara é sábio. E a frase do Churchill, eu vou dizer a frase original, que em inglês, vou traduzir, e vou dizer as consequências. E a frase do Churchill é: When in hell, keep walking. Ou seja, quando você está no inferno, continue andando. Não pode ficar parado. Porque se você ficar parado, você não sai do inferno. E se você andar, você vai para qualquer direção, mas uma hora qualquer, o inferno termina e você sai do inferno. E é exatamente isso foi assim minha bússola todo dia. Eu me lembro, existia dias que eu acordava e dizia, I need to keep walking, eu preciso continuar andando. Eu parecia um zumbi, sabe? Mas eu dava o passo, eu dava o passo. Eu não posso parar, eu não posso parar. Vida é movimento, você não pode parar. Então, eu estou há um ano dando esse passo, esse passo, esse passo, e eu posso dizer, graças a Deus, eu saí do inferno. Então, agora estou levando uma vida mais equilibrada, é, e também a gente aprende, o tempo é o senhor da razão, e o tempo cura tudo. A verdade é isso, né? Então, isso ajuda bastante. A gente não pode entrar em pânico e se desesperar. A gente precisa ter parcimônia e ter clareza. Se eu tivesse tido essa aula antes, se alguém tivesse me dado essa aula antes que eu estou dando aqui, com certeza eu teria sofrido menos, porque você sabe assim, olha, é que nem você está num túnel e fala assim, olha, se eu der a curva lá, vai ter uma luz no final do túnel, então eu tenho uma bússola para onde ir, não é que eu estou perdidaço, não vou sair daqui nunca. Então é a mesma experiência do luto. Se você tem essa aula, você sabe que é um processo e que depois de um certo tempo você volta à vida normal. Então acho que isso é o grande aprendizado que eu posso compartilhar aqui com o teu público.
E agora acho que eu posso falar, digamos, uma terceira fase, que é, eu chamaria assim, de pós-luto. Porque agora ela partiu em dezembro, o meu luto, se eu tivesse que dar assim, uma ordem de grandeza, pelo processo, com tudo isso que eu passei, foi uma ordem de grandeza de 6 meses. É um luto até curto comparado com outros que a gente vê por aí, mas não o mais curto. Mas é porque eu também me dediquei, porque eu não só ficar curtindo o luto, pelo contrário, a vida continua e a gente tem que se reinventar, ter energia e bola para frente, né? Então, vamos que vamos, né? Então, a partir de abril, mais ou menos, eu falei, bom, agora eu tenho que fazer uma reengenharia da minha vida. E aí é a coisa mais óbvia, né? Você fala, puxa, se eu desfrutei 50 anos de uma parceira maravilhosa, com muito amor, por que não achar uma segunda, né? Então, a minha meta passou a ser tentar encontrar uma outra parceira. E agora, numa fase adulta, que eu chamaria fase prateada, né? Que é bem diferente de quando você tem 23 anos. Então, é realmente. E a sociedade pouco comenta sobre isso, é um aprendizado novo, é diferente. Então, eu refleti sobre alguns conceitos que eu aprendi nesse processo que ninguém te ensina, você só aprende na prática, no dia a dia mesmo. Eu não vi nenhum livro escrito sobre isso, não vi nenhum artigo sobre isso. Eu acho até, viu, Mota, deviam provocar aí pensadores ou psicólogos ou, sabe, sociólogos a refletir porque a sociedade está passando por mudanças transformacionais tão grandes e os hábitos e costumes vão mudando e a gente tem que ter consciência desse novo mundo que a gente vive. E eu vou aqui contar dois conceitos que ficou claríssimo para mim, que mudaram, mas a sociedade não está comentando ou se adaptando a essa nova realidade. O primeiro conceito que eu quero falar. Aliás, eu troquei aqui um pedaço. Eu vou primeiro falar sobre a minha pessoa. É, eu me dediquei a dois temas muito fortes, e depois eu vou falar terceiros. O primeiro tema que eu me dediquei muito é o meu lado interno, e depois o meu lado externo. O lado interno, eu tive que aprender a mudar o hábito e ver não solidão, mas solitude. No começo eu sofri muito de solidão. Faltava, assim, um sábado à noite, eu estava acostumado a ter a Rosana do meu lado, vamos assistir um filme da Netflix, vamos ao cinema, vamos pegar uma pizza, sei lá, qualquer coisa. Você tem movimento, você tem gente, e de repente estou aqui sozinho. Eu não me dei bem com essa solidão. E aí, um psicólogo me falou assim, Jorge, você precisa aprender a você mudar. Você tem que olhar não a solidão, mas a solitude. Nem sabia que era essa palavra. Eu comecei a aprender, e essa palavra diz o seguinte, é estar bem sozinho. Você precisa aprender a se valorizar estando sozinho. E é mais ou menos assim, vou usar palavras que me ensinaram. Você tem que se tornar o seu melhor amigo. Você ser o seu melhor amigo. Você gostar da sua companhia e se você está sozinho num sábado à noite, faça tudo com classe. É, leia um bom livro, escute uma boa música, veja um bom filme, coma um bom aperitivo, beba um bom vinho, sabe? Faça todos os detalhes como se você tivesse acompanhado. Você está acompanhado de você. Não entre numa fossa e fica, oh Deus, minha vida, sabe? Não. Você tem que realmente aprender a viver, a conviver com você mesmo sozinho. Porque quando você aprende essa lição, você não depende desesperadamente de um novo relacionamento. E isso te tira muito da ansiedade. O que estraga a procura de um novo relacionamento é a ansiedade, é aquela busca frenética. Aí você não acha nada. Você tem que ter o contrário, você tem que ter paz de espírito, estar bem,
E tem aquela frase que eu adoro: as coisas na vida acontecem quando as estrelas se alinham. E um novo relacionamento é exatamente isso. Quando você menos espera, de repente acontece uma surpresa e talvez você encontre alguma pessoa exatamente alinhada a você. Então, não fique desesperado, dá tempo ao tempo, viva bem com você mesmo, dê tempo ao tempo e quando você menos espera, as coisas acontecem. Então, acho que isso são forças que estão me ajudando bastante nesse pós-luto a lidar com serenidade e ter otimismo pela frente, né? E agora, vou agora voltar àquele capítulo que eu ia falar, já que eu estou, existe uma frase até jargão assim de gíria, né? Eu estou na pista. Eu nem conhecia essa frase. Então, agora já que eu estou na pista, eu estou aprendendo o que é estar na pista. E me chamou a atenção duas coisas que assim que pularam na, na minha mente assim muito claramente. A última vez que eu estava na pista era quando era jovem, tinha 23 anos, uns 50 anos atrás. O mundo mudou muito. Então, é como se eu tivesse saído num foguete para a Lua e depois de 50 anos eu voltei aqui e encontrei um novo mundo, num telefone celular que eu não sabia o que que era, as mulheres com a cabeça completamente diferente. E o que aconteceu de grande lance, pulo nesse momento todo? Eu chamaria assim, a mulher moderna, atual, ela passou por uma fase muito forte de empoderamento, né? Empoderamento e, então, as relações hoje, adultas, elas são agora uma relação mais equilibrada. Estamos falando de uma relação que no passado era uma relação talvez de dependência. Hoje não. Quando você tem dois adultos nessa fase prateada se encontrando, são dois adultos independentes. Então começa a se forma uma relação, são dois seres independentes, quando antigamente era uma relação de dependência. E, na verdade, você chega no melhor das relações, não é só da independência, é da interdependência. Eu acho que essa é a melhor relação. E vamos só traduzir o que quer dizer essa palavra. Eu sou independente em você e você é independente em relação a mim. Mas nós dois chegamos à conclusão que a gente vive melhor juntos. Eu não dependo de você, mas a minha qualidade de vida melhora, você próximo de mim e eu próximo de você. Isso chama-se uma relação de interdependência. É uma mistura de independência com valorização da presença da pessoa. Então, esses são conceitos que não existiam há 50 anos atrás. Então, você tem que ser muito mais cuidadoso ao desenvolver esse relacionamento. E aí, como tudo na vida, sempre tem a vantagem e a desvantagem. Porque ao você ter uma relação de equilíbrio, a harmonia acontece com muita rapidez e a desarmonia também acontece com muita rapidez. Porque são dois seres humanos pensantes e conscientes e independentes. Então, se está ótimo, fica. Se não está ótimo, cara, cai fora. E, e aí nós estamos entrando num novo momento da sociedade, que eu estava lendo sobre isso, sobre um pensador polonês chamado Baumer, e ele fala do amor fluido, relações fluidas. E, e ele é o amor líquido que ele fala até. A palavra que ele usa as relações hoje são muito fugazes e muito líquidas. É diferente daquela época onde você tentava ainda forçar, vamos chamar assim, e lutar para ela. Aqui não. Não agradou, já descarta e acaba, next case, sabe? Tenta aí. E ele fala muito de um processo chamado ghosting, que vem de ghost, que é fantasma, que é uma atitude moderna da sociedade hoje. Você está com uma pessoa legada, ela chegou à conclusão que você não é um cara legal, você conclui que ela não é legal, aperta um botão e desaparece a pessoa. Quer dizer, tira do WhatsApp, desconecta, simplesmente apaga, numa velocidade, não fala nem ter logo, sabe? São hábitos novos que não existiam e que agora estão aí. E a gente tem que conviver com eles, né? Então é uma experiência nova, interessante, né? Tudo isso leva a um aprendizado que você precisa ser muito
cuidadoso no desenvolvimento de um novo relacionamento. E o segundo conceito que eu quero expressar para você é sobre o envelhecimento. Eu vou começar com um conceito. Envelhecer é um privilégio que nem todos têm, né? Alguns não Sem chegam lá. dúvida, sem dúvida. Então, envelhecer, tem uma certa cultura que envelhecer é ruim, não, é o contrário, envelhecer é ótimo. Isso prova de que você não faleceu, né? Então, envelhecer é um privilégio e a gente tem que Sim, saber agradecer esse privilégio. O que eu observo é um outro conceito que pouquíssimas pessoas falam, é como envelhecer. Porque existe a sabedoria de envelhecer bem versus a não sabedoria de envelhecer mal. É a pessoa que fica parada, a pessoa que realmente envelhece mentalmente, espiritualmente, sabe? Ela apodrece praticamente. Ela morre antes, ela morre antes de viver. É uma coisa horrível isso. Então eu vou me focar agora somente naquelas que envelhecem com sabedoria, que é realmente esse é o pilar central que eu conduzo a minha vida, envelhecer com sabedoria. E o que que a gente repara nesse fenômeno é que quando você envelhece com sabedoria, com toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, tudo que existe de bom, de moderno na sociedade, as pessoas acabam tendo corpo, mente, espírito 10, 15 anos mais jovens do que a idade cronológica. Então, eu encontrei uma colega de kindergarten, do jardim da infância, ou seja, da minha idade. Foram as primeiras amizades mulheres que eu tive na minha vida. Era um bebê de 3 anos, né? Tinha lá minha amiguinha. Encontrei ela de novo agora, depois de 60, 70 anos. que bacana. Escala montanha, pô. Fantástico! Nossa Senhora, sabe? Enxuta, com o corpo totalmente, tudo no lugar, sabe? Nada, não largada, toma conta e escala montanha. Sim, É uma coisa fantástica. Então, isso sim, quer dizer, ela tem lá a minha idade, mas com certeza, se olha para ela, ou é o espírito também dela, ela tem em mente 15, 20 anos mais jovem do que ela de fato é. Então a gente aprende um outro conceito, é idade não é cronologia, é mental. É a sua idade mental que determina a idade que você tem. Então, eu estou vendo, eu convivo com mulheres extraordinárias e tenho agora novos amigos também extraordinários, que são solteiros ou separados ou viúvos, mas todos com uma cabeça e uma mente muito mais jovial do que a idade cronológica. E eu acho que isso deveria ser objeto de estudo aí de algum sociólogo. Aliás, isso tem oportunidades de comércio fantásticos, né? sem dúvida. Como você aproveitar economicamente de uma população enorme. Eu mesmo já fiz esse gesto. Você sabe que eu fui para a Coreia. O que que eu fiz? Eu, eu forcei, vamos bolar um grupo de singles, 20 singles, viajar numa excursão, como pano de fundo, no caso, foi a Coreia. Mas, na Sim, verdade, é uma maneira elegante de você conhecer gente nova, circular com pessoas novas, circular em ambientes diferentes. Então, existem oportunidades de negócios enormes de turismo voltadas a esse público que têm um poder aquisitivo alto e que não estão sendo exploradas na proporção que deveriam. Então, verdade. tá aí assim, estou vivenciando essa situação e vendo como esse tema está abafado, ele não está sendo dado atenção na devida proporção que deveria. Então, esses são, assim, os grandes contribuições que eu posso dar de conceitos da experiência que eu estou vivenciando. Tá bom? Muito bom, Então, muito bom. se eu tivesse que resumir tudo, é, quando você chega a esse estágio de vida que eu estou mencionando, você tem a coisa mais privilegiada da vida, que é você ter saúde e você é dona do seu tempo. Então, você pode comandar a sua vida totalmente por opção, não por obrigação. E essa é uma fase maravilhosa, maravilhosa mesmo.
e isso é reinventar a vida com muita qualidade de vida, né? E isso é muito, isso pode valer para 60, 70, 80, 90. O importante é o conceito, né? É você se focar, ter saúde e ter a liberdade de fazer toda a sua vida por opção, né? E, se possível, com uma companheira que tenha esse mesmo privilégio. Então, o resumo da ópera de tudo. O luto existe, ele acontece, mas ele, de certa forma, é temporário, ele não é permanente. E tem aquela frase, né? O tempo é sempre o amigo da razão e o tempo cura. Então, acho que é isso que a gente tem que ter sempre como mente. Tá bom? Excelente, Jorge. Então, vocês perceberam quanta sabedoria o Jorge tem, e eu tive o privilégio de receber do Jorge este livro, Adote um Mentor. Adote um Mentor, de Jorge Niemeyer, é um livro maravilhoso, essa cópia aqui está autografada, então eu recomendo fortemente que vocês adquiram este livro, porque vocês já perceberam que o Jorge tem muita profundidade para atuar realmente como um grande mentor. E esse livro, o livro é uma obra maravilhosa, onde ele divide a nossa vida em uma série de fases, e a gente acaba se identificando profundamente com as fases que ele traz, com pensamentos profundos, com frases de grandes pensadores, como ele colocou aqui, ele adora frases e traz algumas delas aqui. Então, eu recomendo profundamente que vocês podem adquirir essa obra aqui na Amazon, talvez seja o local ali Hum. com menor preço. Isso, exatamente. Então, não é Exatamente. isso, Jorge? Então, E tudo que eu façam falei isso. aqui não está no livro, porque Não esse está no livro foi livro. escrito antes. Todas essas experiências que eu estou descrevendo aqui, do luto, tudo isso, são experiências depois do livro, né? Então, Exatamente, exatamente. aliás, Então, eu já várias pessoas falaram, Jorge, vai anotando tudo que você está vivenciando e depois você escreve o capítulo 2 do livro, um lançamento com outros aprendizados para compartilhar. E então é isso. Olha, eu fico muito agradecido, Wagner, de você me dar essa oportunidade. E para mim, eu fico muito agradecido de alma, sabendo que eu posso contribuir com o meu conhecimento para a sociedade. Aliás, esse é um dos propósitos da minha vida, é justamente transformar, ser um contribuinte para o planeta e fazer com que a sua passagem no planeta contribua para um planeta melhor. É isso que é o grande propósito de vida, né? Tá bom? te agradeço mais Obrigado. uma vez, Jorge. Foi maravilhoso o nosso encontro aqui. Tenho certeza que o nosso público vai gostar muito. Muito obrigado, Jorge. Tá certo. Espero que a gente se encontre em Com breve. certeza. Muito bem, muito obrigado. Um grande abraço para você. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.